que acho que ele tá... Cara, no meu de vez em quando dá uma travadinha aí essa imagem. Melhorou agora? Acho que sim. Acho que ele estava iniciando aqui. Beleza, vamos lá. Olá, clientes e amigos da SHP Investimentos. Estamos começando mais um panorama mensal da SHP, agora do mês de janeiro. E vamos fazer um bate-papo aqui com os nossos colegas, Lucas Franco, o líder aqui da mesa de renda variável, Vitor Aguiar, operador da mesa de renda variável, e Vitor Raimundo, nosso líder aqui da mesa de renda fixa. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. A ideia aqui do bate-papo, como sempre, é uma troca de ideias, a gente poder compartilhar aqui um pouco com vocês o que a gente está observando dos mercados, as principais notícias no Brasil e no mundo que tem relação com economia, política e empresas, para que vocês possam tomar as melhores decisões juntos aqui, a nossa assessoria. Vou compartilhar a nossa tela. Vou pedir aqui para o Lucas começar aqui o nosso cenário internacional. Lucas, por favor, compartilhe suas ideias aí. Legal. Sobre notícias, desde o último podcast que nós fizemos, teve uma decisão de juros nos Estados Unidos, onde o presidente do Fed decidiu manter os juros em 4,25 e 4,50, né? Na verdade, foi como esperado, né? O que interrompeu a sequência de cortes do Fed, né? Dos juros americanos. Que a gente tem que ver, provavelmente, o que era para ser cortes agora em 2025, né? Eles vêm num tom um pouco mais cauteloso, indicando que eles vão depender muito dos dados de inflação, né? E, bom, agora o mercado ainda projeta dois cortes para 2025, só que possivelmente eles vão começar esses cortes a partir de junho, né? Outros dados que a gente observa aqui, que impactam diretamente também os juros, é o do mercado de trabalho, né? Saiu o último dado do payroll, onde o anterior deu 307 mil empregos criados, que foi muito acima da projeção, isso preocupou o mercado no momento, e agora veio um payroll um pouco mais ajustado, né? Dando aí 143 mil empregos, onde eram se esperados 169 mil empregos, um pouco abaixo, então, da estimativa, saiu o último dado, né? Isso, né, ainda vem com os dados de inflação. Pode passar aí, Gabriel, por gentileza. Que a gente vê o CPI, né, que é também um dos dados que nós observamos, né, onde o CPI ele quer chegar numa meta de 2%, que o presidente do Federal Reserve vê como positivo. Ele está tentando chegar na meta, porém, né, ainda com cautela, né? A gente vê que nos últimos meses o que mais puxou o CPI para cima foram os bens, né? O que anteriormente eram serviços, agora os bens estão puxando, e os serviços com uma leve queda. Agora falando da parte de resultados, né, temporada de resultados do quarto trimestre de 2024, que as empresas estão divulgando no começo desse ano, falando das Big Techs, que é o assunto principal aí das bolsas americanas, que acaba movimentando mais o mercado. Falar, né, da Apple, apresentou uma receita em linha com as expectativas, né, de 0,2% positivo, e um lucro por ação acima do esperado, de 2,1%, né? No entanto, ainda uma pronunciada queda na receita da China em 11%, que gerou uma preocupação no mercado, né? Já que a concorrência com marcas locais tem pressionado a Apple na China. Apesar disso, as ações da Apple ainda subiram quase 6% na semana. Outra também que faz sentido a gente falar que é a Meta, né, que entregou um primeiro trimestre forte, com surpresa positiva de 3%, né, e um lucro por ação de 13,3%,
Isso aí veio devido a um aumento na base de usuários diários, que impulsionou o desempenho da empresa, que se beneficiou com menores despesas operacionais. A gente também vê a Microsoft, que apresentou resultado positivo, né? Foi uma surpresa de 1% na receita e 3,4% no lucro por ação, com alguns produtos, com alguns pontos, né, de preocupação, principalmente com o produto que é o Cloud Computing, né, que veio abaixo do esperado, porém o segmento de inteligência artificial ainda continua sendo um motor para a empresa e, né, Microsoft, apesar do resultado positivo, caiu 6,5% nessa semana. E por final, aí, como ponto negativo da semana das Big Techs, veio a Tesla, enfrenta um momento mais desafiador. Os juros impactam diretamente a empresa, né? Como eu havia dito anteriormente, a gente ainda foi mantido os juros na última decisão, né? Porém, a empresa ainda projeta um crescimento de 20 a 30% no volume de entregas para 2025. Acho que é importante ressaltar essas empresas de tecnologia, elas estão passando por um momento onde elas estão precisando aumentar muito o CAPEX dela, né, os investimentos. Essas empresas elas sempre foram muito conhecidas por conseguir incrementar muito a sua receita sem incrementar muito as suas despesas. E hoje, na corrida pela inteligência artificial, como não existem, né, provedores suficientes externos para eles contratarem, essas empresas estão fazendo investimentos de dezenas de bilhões de dólares para conseguir suprir a demanda de serviços de inteligência artificial, inclusive até verticalizando mesmo essa frente, onde, por exemplo, a própria Microsoft, a gente comentou no primeiro podcast da SHP, que ela estaria reativando uma usina nuclear para fornecer energia para os seus data centers, né, para suas placas computacionais ali para prestação de serviço de inteligência artificial. Então, essa vai ser também uma das métricas que os analistas vão acompanhar bastante, porque as empresas vão deixar de ser de capital leve, vão passar a ser de capital mais intensivo do que eram no passado. Boa. Aí tá aí, né, o gráfico da semana das empresas. Pode passar aí. Bom, e agora de resultados internacionais, até então, né, foram 308 empresas que divulgaram resultados das 501. Receita de 54% de surpresas positivas, né, com uma média de 1,1% de surpresa, e lucros com 77% de surpresas positivas, com uma média aí de 6,6% por empresa. Ou seja, né, pessoal, 3/4 da Bolsa Americana reportaram lucros acima do esperado, né? Então não é que ele aumentou o lucro, ele aumentou o lucro acima do que o mercado já esperava, 3/4 das empresas. Isso a gente percebe, a gente que acompanha todo trimestre esse número, praticamente todo trimestre o S&P entrega isso. É isso que é realmente muito impressionante, diferente às vezes daqui do nosso Ibovespa, porque você tem trimestres em que as empresas na média entregam menos do que o esperado. Lá as surpresas vêm sendo muito positivas há bastante tempo. Exatamente. E a gente vê no trimestre a trimestre, né? A Bolsa Americana hoje é a bolsa uma das bolsas mais caras do mundo, né? Se a gente for jogar o ranking aí, se eu não me engano, hoje ela está em top 2 aí, negociando numa média de 28 vezes lucro. Isso é considerado um indicador que ela está muito cara para o momento, porém, no outro lado, a gente vê, né, empresas reportando com lucros muito acima do esperado, né, com uma média muito positiva no trimestre a trimestre. Com isso, né, ainda nesse ano, né, dados atualizados que o S&P já está subindo na casa de 3,5% esse ano. E para não deixar de fora, né, um pouco de cenário político também, o Donald Trump ele tem colocado em prática as medidas protecionistas dele, né, colocando tarifas nos outros países,
né? O último dado foi aí, né, que está movimentando mais o mercado, foi a tarifa de 25% sobre o aço e alumínio para a China, que ele indicou que faria, né? Ainda não tem nenhum dado concreto que isso de fato aconteceu, mas é uma grande possibilidade, né? Ele anunciou, né, que divulgará essas tarifas baseadas na reciprocidade dos países, né? Então, já aconteceu aí o caso da Colômbia, né? Ele já tem falado bastante do México, do Canadá também. E né, uma outra coisa que nós estamos de olho aqui é o secretário do Tesouro Nacional, o Scott Bessent. Ele já avisou, né, que ele está trabalhando, né, para uma redução do déficit fiscal e controle dos juros americanos. Passando um pouco aqui para o cenário doméstico, eu vou começar com a parte política e depois entra o Vitor, Raimundo na economia e o Aguiar aqui na parte de bolsa. No cenário político brasileiro mudou um pouco o ritmo do mês de janeiro agora para o mês de fevereiro. A gente vai começar, né, já se iniciaram as discussões em torno do orçamento de 2025, que ainda não está aprovado, né, por incrível que pareça. Então existe, né, a lei de diretriz orçamentária que foi aprovada no ano passado, mas o orçamento em si ele ainda não foi aprovado, o que tem causado um certo desconforto para o governo, porque existe um programa novo que eles anunciaram, que é um programa Pé de Meia, voltado para a educação, e esse programa não está incluído, né, nesse orçamento que ainda não existe e nem na lei de diretrizes orçamentárias. Inclusive hoje vai acontecer um julgamento do TCU, pois o Tribunal de Contas da União havia suspendido esse programa. O governo entrou com uma ação solicitando a continuidade desse programa e provavelmente hoje eles vão flexibilizar, permitindo que o governo tenha tempo suficiente para incluir no orçamento. De qualquer forma, o governo fica aí com essa fragilidade a ser negociada com o Congresso Nacional para conseguir incluir esse programa no orçamento e certamente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Lembrando aí que a gente ainda tem o problema das emendas parlamentares, que ainda é uma preocupação por parte do Legislativo, o STF continuar ou eventualmente voltar a barrar o pagamento dessas emendas. Ainda que no Executivo, falando um pouco de popularidade do governo, a popularidade do governo ela vem caindo bastante. Ontem mesmo saiu uma pesquisa da Atlas Intel em parceria com o Bloomberg, onde o presidente Lula configura hoje com uma desaprovação, né, perante a sua imagem de 51%, é o pico, né, de desaprovação desde o início do seu governo, e realmente os últimos meses, em principal, desde aquela época onde foram anunciados os programas de redução de despesa ali pelo ministro Haddad, a popularidade do governo vem caindo bastante, a inflação ela tem aumentado, a expectativa de inflação tem aumentado bastante. Ontem tivemos a divulgação dos dados de inflação do mês de janeiro, que veio muito baixo, né? Porém é uma inflação que, de uma certa forma, foi uma inflação sazonal, impactada por uma redução na despesa de energia por conta do bônus de Itaipu, mas certamente é uma inflação que deve convergir para cima dos seus 5% aí até o final do ano. Acho que o Vitor vai falar um pouco mais sobre isso. E somado a tudo isso, a gente tem, nesse momento, a crise da inflação dos alimentos, que interessante que acho que é o preço que o governo menos consegue controlar, mas infelizmente é o que está ganhando no noticiário, né? Acho que para o governo não está sendo nada favorável. Nós temos o preço de vários alimentos, como o café, como a carne, como o suco de laranja, vários alimentos que estão com uma alta muito expressiva, que tem a ver com os mercados internacionais, porém está pegando carona aí no tema da inflação e atrapalhando bastante a popularidade do governo, que vai provavelmente tentar fazer alguma coisa e provavelmente vai dar errado, porque controlar preço de alimento não existe e certamente vai continuar gerando mais turbulência aí para o nosso executivo.
Pro lado bom aí, pro executivo, é que agora ele começa a dividir a atenção dos noticiários com o legislativo. A gente estava com recesso parlamentar até aí final do mês de janeiro, e agora, a partir de fevereiro, tivemos o retorno do legislativo. Tivemos as eleições, então os mandatos ali de 2 anos para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aconteceu sábado retrasado, onde o Hugo Mota ganhou como presidente da Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Ontem eles já estão se reunindo em conjunto com o Executivo. Ontem tiveram uma reunião com líderes dos partidos junto com o Ministério da Fazenda. E lembrando, eu tenho comentado que foram dois eleitos, os dois eleitos tiveram apoio tanto da esquerda quanto da direita, então é uma casa formada aí por apoio bipartidário. Então, enfim, ambos os lados aí sentaram na mesa e provavelmente negociaram. Então, e também aqui, comentando sobre as emendas parlamentares, que eu já mencionei, acho que segue a preocupação do Legislativo em torno da execução dessas emendas, e aí esse risco do STF continuar barrando as emendas, eventualmente isso sendo levado para um plenário físico, o que seria realmente um pouco mais desastroso. E temos também, eu acredito que deveria ser tratado em algum momento como uma pauta bomba, na minha opinião, o projeto da isenção de até 5 mil reais, para quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. É um dos principais objetivos do governo. Ontem, na reunião do Haddad, certamente ele colocou isso na mesa para os parlamentares, e é uma pauta bomba por quê? Porque se o governo vai enviar esse projeto para o Congresso Nacional. Que deputado e senador que pode ir contra um projeto desse? Qual que será a popularidade de um deputado, de um senador que vai contra o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Realmente é muito desastroso para um deputado, para um senador não aprovar esse tipo de projeto. Por outro lado, é muito dado que, apesar de parecer um projeto com eles chamam de impacto neutro fiscal, o que isso quer dizer? Como você vai ter isenção para quem ganha até 5 mil e você vai ter um novo tributo para quem ganha, um tributo mínimo para quem ganha mais de 50 mil, isso já foi veiculado, a gente já comentou aqui, a expectativa, ou o governo coloca que é um projeto de impacto neutro, onde o que você vai deixar de tributar numa ponta, você passa a tributar em outra. Porém, existem estudos que comprovam que isso não terá impacto neutro e certamente você deixará de tributar numa ponta e não vai conseguir tributar na sua totalidade na outra ponta, porque quem passará a ser tributado encontrará formas de planejamentos fiscais para que não aumente a sua tributação. Então, certamente é um projeto que vai aumentar os gastos do governo. Então, o legislativo, que tem hoje uma missão, ou deveria ter uma preocupação em não aumentar os gastos do governo, vai cair um projeto no colo deles que eles vão ter muita dificuldade de não aprovar, a não ser que, de fato, os presidentes das casas não coloquem esses projetos para votação. Então, é um cenário político hoje bastante truncado, é um cenário político onde a gente tem esse ano de ano eleitoral, onde o governo e as casas deveriam ajustar, a casa, arrumar o quarto ali. Acho que a gente está vendo dificuldade em enxergar uma predisposição e diminuir gastos, e que se eles não conseguirem tocar um ano mostrando algum nível de austeridade, a gente vai entrar no ano de 2026 com uma preocupação fiscal ainda maior do que a gente começou esse ano, porque certamente no ano que vem o governo, assim como todos os governos em ano de eleição, vai gastar mais para buscar se eleger novamente. Então, a gente tem esse cenário fiscal como principal tema para o ano de 2025. Acho que o Vitor vai falar um pouquinho aqui de trajetória de dívida, tudo, mas é o que realmente o mercado mais está olhando no detalhe hoje, tá? Bom, falando um pouco sobre o cenário de dívida, complementando, o que o Gabriel estava falando, realmente a gente não vê um esforço muito grande por parte do governo de ter uma redução dos gastos públicos, visto o projeto Pé de Meia, a isenção dos 5 mil reais. E então tudo isso converge ali para um 2026 de 83% do nosso PIB aí em dívidas.
esse é um fantasma que a gente está carregando desde 2024, né? Desde o nosso primeiro podcast que a gente fez aqui, a gente tem mencionado a dívida pública e realmente a gente pode estar chegando num cenário onde a parte fiscal se predomina sobre a parte monetária, né? Então, mesmo com o Banco Central aumentando os juros, tentando controlar a inflação, acaba que o fiscal seja predominante ali e a gente acaba não conseguindo controlar a inflação de uma maneira mais assertiva pela política monetária, né? Então, é, eu vou passar nos próximos slides mostrando exemplos como os juros está impactando na economia, mas ao mesmo tempo a gente está com uma projeção de uma inflação de 6% para 2025. Ô, Uma, Vitor, eu oi? só gostaria de acrescentar que quando a gente olha essa projeção, tá, pessoal, é, a, a- quando o governo criou a estratégia do arcabouço fiscal, essa estratégia do arcabouço, ela não reduz o crescimento da dívida. Isso é muito importante ser colocado. A gente provavelmente vai continuar crescendo dívida PIB, mesmo entregando esse arcabouço fiscal. Então, esse é um plano que ele não reduz dívida e ele não reduz crescimento de dívida. Ele talvez só reduz o crescimento mega exponencial da dívida. Então, acho que é só para a gente não ter essa expectativa de, entregou o arcabouço, o fiscal está garantido. Não está. Uhum, exatamente. E também a perspectiva, né, por conta do mercado, é, faz com que a curva de juros futura se eleve e essa curva de juros futura também eleva a dívida, mesmo com o arcabouço fiscal aprovado, passado ali. É, o cenário econômico também impacta realmente na dívida. Então, o, em recuperação sobre o nosso real, né, a gente teve uma valorização aí do dólar no último mês muito expressiva. Então, aí, porém, por conta do cenário internacional, Trump deu uma pisada no freio ali nas taxações. Isso fez com que o nosso real comece a valorizar um pouco mais, que estava realmente a gente estava chegando a 6,20, agora em torno de 5,80, então foi mais a questão de cenário externo do que o cenário interno que fez com que a gente tivesse essa arrefecida. Pode passar. Aqui a gente vê um pouco dos resultados de um juros alto na nossa economia, refletindo ali nos consumidores e nos empresários. Então a gente vê uma queda na confiança dos empresários e nos consumidores, então a gente vê uma queda na nossa atividade econômica. A gente vê uma queda mais expressiva ali no cenário de confiança do consumidor. Então a gente já vê alguns resultados dos juros alto, mas mesmo com essa queda na atividade, a inflação continua subindo, né? Pode passar. Aqui também, na parte de crédito, né, juros altos, as empresas e tanto PJ quanto PF começa a tomar menos crédito, então, com menos crédito sendo tomado, também o consumo e a atividade da economia em geral acaba também se acomodando. Então, as pessoas estão parando de emitir mais crédito, estão parando de se endividar para consumir algum bem de alto valor, e isso também impacta na nossa economia. E só acrescentando aqui, esse gráfico que a gente vê, né, redução do crédito, é um impacto gerado pela, né, em boa parte, a alta dos juros, né, que o Vitor está comentando aqui. E ele também comentou como o fiscal pode se sobrepor, né, as políticas fiscais podem se sobrepor às políticas monetárias. Então, o Banco Central está fazendo um esforço para arrefecer a economia e reduzir a inflação. Do lado fiscal, o que está acontecendo? Né? Incrementando aqui um fato político, o governo está buscando formas de dar mais acesso a crédito para as famílias. Então, essa curva de acomodação
na oferta de crédito, que ela deveria continuar caindo para que a gente consiga, em algum momento, ver a inflação arrefecendo, pode ser que ela volte a crescer, porque o governo está trazendo iniciativas de dar crédito lastreado em FGTS, entre outras iniciativas. Então, se o governo continuar sobrepondo as políticas monetárias do Banco Central, pode ser que a gente não tenha o controle de inflação que a gente realmente precisa. E realmente também, complementando, a gente está com um PIB para 2025 de 2%, e depois um PIB para 26 em torno de 1%. Isso faz com que não seja tão vantajoso para o governo atual, porque ele precisa de uma economia forte para mostrar em 2026, em época de eleição. Então, ele precisa de um PIB em porcentagens mais altas, porque para ele, em ano de eleição, mostrar o seu resultado do seu governo. Então, a gente não vê um esforço nem uma vontade do governo em torno de estagnar a economia ou diminuir a atividade econômica para controlar a inflação, por conta também do cenário que o próprio governo está vivendo. Então, também a gente também teve, por conta, né, de todos esses fatores, uma taxa de desemprego é, maior do que a gente vinha nos últimos tempos. Então, a gente veio em 2024, a gente viu uma alta gradual na taxa de curto prazo, né, nos empregos gerados. Então, realmente também um reflexo aí dos juros mais altos. Então, e aqui é sobre os spreads, que a gente vem comentando em todo o podcast. Nos spreads de títulos não isentos, né, títulos gerais, a gente teve uma certa correção no final do ano passado, começo desse ano. O que seria essa correção? A diferença entre o título público e o crédito privado teve um aumento. Isso é uma correção porque os títulos estavam com spreads muito comprimidos, e então a diferença entre o título e o crédito estava muito pequena. Agora teve uma certa correção. Porém, na parte de infraestrutura e de incentivados, a gente não viu essa correção, tanto quanto nos títulos de créditos gerais. Tá? Então, a gente ainda tem uma perspectiva ali de uma certa correção nos ativos de crédito. A gente pode ver aqui no gráfico, né, pessoal? Nesse gráfico de cima, esse quadrado em amarelo que mostra o número de 206, é a média que os títulos de renda fixa pós-fixados de empresas grandes estão pagando acima do CDI. Né? Então, se o CDI está 15, por exemplo, as empresas estão pagando 15 mais 2 de taxa, enquanto essa taxa antigamente estava 1,64 acima do CDI. Certo? Então a gente teve um incremento, né, um ganho de rentabilidade futura para esses papéis. E aqui na infraestrutura, esse quadrado em azul mostra que aqui eles têm uma métrica diferente, mas basicamente esse 35 quer dizer que os títulos do governo, os títulos privados estão pagando 0,35% a mais do que o título do governo. Então, como eles são incentivados, está com uma diferença muito pequena. Uhum. Então, ainda se mantém cautela em questão da tomada de crédito, né, da tomada de investimentos atrelada a esses riscos de empresas. Então, porém, por outro lado, a gente vê muitas empresas AAA, como Vale, Allianz Sonai, Raizen, sempre pagando ali em torno de IPCA mais 7 isento, que é uma taxa muito significativa para essas empresas que estão disponíveis ali no mercado secundário de crédito. Então, realmente, cautela em empresas mais alavancadas, porém, oportunidades aí para empresas AAAs que geralmente não exercem esse tipo de taxa. Obrigado, Vitor Raimundo.
Vitor Guiar, vamos falar um pouquinho de bolsa, então? Vamos lá. Né, em meio a esse caos, né, de políticas e cenários desafiadores, que a gente terminou principalmente o ano de 2024, como a gente comentou no último podcast, onde a bolsa, o Ibovespa caiu aqui mais de 10%. A gente viu agora no início do ano uma volta do capital estrangeiro. Então, só em janeiro a gente consegue ver mais de 6,8 bilhões entrando dentro do mercado brasileiro. Isso muito em conta por causa do cenário internacional, né? Então, como o Lucas comentou, a questão da posse do Trump, é, das taxações sobre os outros países, após essa, após esse anúncio, foi equilibrado o mercado. Então, eles já sabiam o que ia acontecer, deu uma certa calmaria, e os investidores começaram a voltar aqui para o Brasil, não exatamente por conta de uma melhora de cenário no Brasil, mas sim por conta de uma melhora de cenário internacional. Isso fez com que a bolsa se valorizasse bem, então ela se valorizou só em reais quase 5% nesse último mês e já em dólares mais de 11%. Que isso quer dizer que tanto os investidores estrangeiros estão voltando para o Brasil por conta de um cenário internacional mais calmo, assim como um cenário doméstico aqui para gente, onde a gente vê várias empresas que estão muito boas com um desconto muito alto. Então, por mais que seja um cenário incerto nesse momento, é uma oportunidade muito grande para fazer entrada dentro de capital aqui e que pode trazer bons resultados financeiros futuramente. Pode passar, por favor. E dando início, né, esse mês aqui de fevereiro foi a temporada de resultados. Então a gente começou aí com resultados expressivos de banco, como o Santander. O Santander foi o primeiro que reportou e ele trouxe um lucro de 3 bilhões, que dá um aumento aí comparado a 2023 de 73% ao ano. E além do Santander, depois veio aqui o Itaú, onde ele reportou semana passada 10 bilhões de lucro, que comparado a 2023 dá 16% ao ano. E isso trouxe um otimismo muito grande para o mercado. Então, após o resultado de Santander, a gente viu todos os bancos crescendo bastante, a valorização das cotas como um todo. E isso influenciou muito a bolsa, o Ibovespa no geral. Teve uma certa animação com o mercado e foi trazido de volta aqui para a gente um movimento de alta na bolsa. Então, a gente saiu ali dos 123, 124 mil e voltando para 125. Sua tela ficou preta. Ah, peraí, deixa Beleza. eu compartilhar de novo. E só complementando aqui, esse lucro de 10 bilhões do Itaú foi o lucro no trimestre. No ano, o lucro foi de 42 bilhões de reais e o Santander, no ano, o lucro foi de 13 bilhões e meio. Então, as instituições financeiras no Brasil seguem uma lucratividade muito alta, tá? Isso, acabei esquecendo de colocar a divisão deles ali. Mas é um lucro muito expressivo, né? Então a gente vê os bancos sempre reportando bons resultados no último tempo. Por mais que a taxa de juros impacte um pouco a tomada de crédito dos clientes, eles ainda estão conseguindo achar outras formas, outros produtos de conseguir trazer um bom resultado. E o Itaú, além desse lucro expressivo que ele teve, ele está trazendo agora um anúncio de dividendos muito forte. Então vai ser entregue nesse primeiro semestre de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações de ações. Então ele está trazendo um retorno, uma valorização muito grande para os acionistas. Boa. Agora comentando um pouco sobre os produtos que a gente trabalha aqui, dentro da Top Dividendos, na nossa carteira de ações da XP. Teve uma leve alteração, então ela teve poucas movimentações em 2024, dado ao cenário muito desafiador, então a gente manteve várias empresas mais perenes. Agora em 2025, o primeiro giro que ela teve agora em fevereiro, foi realizada a redução tanto de Itaú como de Petrobras. Por mais que sejam empresas muito boas e que tenham entregado dividendos fortes ano passado e que têm projeções de entrega de dividendos muito fortes esse ano também, elas estavam com uma exposição muito alta, cerca de 15% em cada um dos ativos.
e foi reduzido apenas 2,5 em cada um para poder dar entrada a um novo ativo, que é a Eletrobras. Então, a Eletrobras é uma empresa muito forte aqui de energia, no setor de energia, e que fez um anúncio de dividendos que vai ser muito bom também. Então, eles pretendem aumentar o nível de dividendos que vai ser pago esse ano, e também foi uma ação que está muito descontada. Isso gera um valor muito grande, e fazendo essa entrada agora de capital no ativo vai ter uma expressividade de lucro maior no futuro. Então, a Talp Dividendos segue sendo uma carteira muito boa, uma carteira muito defensiva, né, devido a esse cenário, que a gente consegue ver aí pela valorização só de janeiro, ela teve ali 6% de valorização contra 4,9% do Ibovespa. Já em relação aos fundos imobiliários, em 2024 foi um ano terrível para os fundos imobiliários. Então, essa incerteza que a gente tem no mercado hoje continua tendo um impacto muito forte nessa classe de ativos, porque porque são ativos que dependem muito da taxa de juros, são impactados quase que diretamente por elas. É, Muitos ativos, como principalmente os de tijolos, estão sofrendo bastante. Alguns ativos ali de papel de recebíveis estão sofrendo um pouco mesmo, porque estão atrelados à inflação e ao CDI. Então, eles acabam sofrendo um pouco menos a desvalorização das cotas. Mas, no entanto, o mercado como um todo, vários investidores estão fazendo retirada de capital ainda. Então, a gente vê os investidores com uma queda expressiva na valorização da cota, onde eles preferem fazer a retirada do capital daquele ativo, assumir um prejuízo para poder colocar ou em ações que estão muito descontadas, ou então até mesmo na renda fixa, onde a gente tem taxas muito boas, mas que ainda assim acaba prejudicando o mercado como um todo. As carteiras que a gente trabalha aqui, a carteira Quant, que é uma carteira que foca exatamente na distribuição de dividendos e não tem um foco tão grande na valorização de capital nos ativos que é colocado dentro da carteira. Ela teve em 2025, ali no mês de janeiro, uma queda de 2,9%, frente a uma queda de 3,7% do IFIX. Já a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, que ela tem um foco mais fundamentalista, onde são colocados ativos que têm uma projeção tão boa de pagamento de dividendos, quanto tem um portfólio qualificado para poder entrar dentro da carteira. Então, ela teve uma queda um pouco maior comparado com a carteira Quant. Ela teve uma queda de 4,3% contra 3,7% ali do IFIX, né? A gente vê uma certa diferença entre os dois relatórios, mas é por conta de momentos em que foi feito cada relatório. No entanto, por mais que ela tenha uma queda um pouco maior, ela é uma carteira que tem um resultado muito bom desde o início. Então a gente vê um resultado aí de 142% de valorização, fora os dividendos pagos por cada ativo. É uma carteira que ela faz um giro um pouco menor, porque ela tende a segurar os ativos por mais tempo dentro do portfólio, para que eles tragam ali um dividendo maior, uma valorização de capital. Então, nesse momento de queda, eles estão fazendo alguns movimentos muito importantes para poder captar fundos imobiliários que estão muito descontados. Então, a gente vê aí muitos fundos logísticos, muitos fundos de laje que estão bem descontados, onde eles estão reduzindo um pouco de exposição ali em fundos de papéis que eles tiveram lucro para poder alocar nessa classe de ativos, para poder no futuro é, ter um impacto positivo com a valorização desses ativos. Pode passar, por favor. Acho que esse aqui era o último slide. É o último, né? Então, beleza. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente pôde compartilhar com vocês nossas ideias, as informações que a gente está acompanhando. Para você que assistiu, tem alguma dúvida relacionada a alguma informação ou pontualmente em relação à sua carteira, entre em contato com o seu assessor, tire as dúvidas com eles. Eles estão preparados para ajudar vocês nesse sentido. E a gente está sempre aqui à disposição de vocês. Quero agradecer a presença do Lucas, do Vitor Aguiar, do Vitor Raimundo, mais uma vez nesse nosso bate-papo, e a gente certamente se encontra aí no próximo mês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado, pessoal.